Nesse vídeo vamos falar sobre a reposição de T3, se ele realmente é necessário, se ele realmente é o hormônio da vida, a bateria da vida. Então, se você caiu nesse vídeo, já adianto que aqui eu vou informar de uma forma simples e no final eu vou complicar um pouco mais aprofundado para você que já estudou muito sobre tireoide, quer entender toda essa polêmica que não deveria existir. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, sou o Dr. Jonatas Catunda, a minha especialidade é a especialidade que trata as doenças da tireoide, tanto nos casos de cirurgia, como câncer, nódulo, bólcio, mas também por conta de fazer as cirurgias da tireoide, nós temos muita experiência em tratar hipotireoidismo e hipertireoidismo. Depois que o paciente tira a tireoide, ele acaba desenvolvendo o hipotireoidismo, e nesse cuidado do hipotireoidismo, em alguns momentos pode desenvolver hipertireoidismo, ou o contrário, o paciente já chegou com hipertireoidismo para a gente tratar através da cirurgia. Então, essa experiência nos dá a liberdade para falar aqui sobre esse tema, que não deveria existir essa polêmica. Já existem diversos estudos com milhares de pacientes mostrando que é muito mais seguro, eficaz, barato tratar apenas com o T4. Mas profissionais de internet, a gente pode chamar dessa forma, porque eles não tratam pacientes reais com doenças da tireoide. Se eles atendessem, eles saberiam que não funciona repor T3, que prejudica o paciente, traz outros problemas quando a gente faz esse tipo de reposição, tá? Mas vamos para os slides, que fica mais fácil de você entender. E aí já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você realmente quer mais informações sobre essa glândula aqui tão bonita e tão preciosa que é a nossa glândula tireoide. Então aqui você consegue ver a localização da tireoide no pescoço. É uma glândula essencial à vida realmente, e ela produz hormônios que vão regular o nosso metabolismo, a nossa energia, o nosso crescimento e desenvolvimento, e quando ela não está funcionando bem, o paciente desenvolve um problema chamado hipotireoidismo, que é o problema mais comum da glândula tireoide. Então a tireoide ela é regulada pelo chamado eixo hipotálamo-hipofisário. Basicamente, o sistema nervoso central, a gente tem a glândula hipófise, que é o cérebro, que é o chefe da tireoide. Ela vai produzir esse hormônio chamado de TSH, e esse TSH vai mandar a tireoide trabalhar produzindo os hormônios T3 e T4, que eles são muito parecidos na sua composição. O T3 tem 3 átomos de iodo, o T4 tem 4 átomos de iodo. A maior parte da produção da tireoide é do hormônio T4, e esse T4 ele é a forma estável. A forma ativa, a que de fato atua na célula, atuando no metabolismo, que seria no intestino, no coração, no músculo, no cérebro, em todos esses órgãos de todo o corpo, a forma ativa de fato é o T3. Só que o T3 ele não vem isolado, né? Ele está junto do T4. Quando você toma o T4, dentro do T4 está o T3. Basta tirar um átomo de iodo e ele vira T3, né? O T4 vira T3. Isso é feito nos tecidos através de enzimas chamadas deiodinases. Então, quando você usa a reposição de T4 no hipotireoidismo, o paciente está recebendo o T3. Ele não é feito de forma isolada e você não precisa repor o T3 para ter os benefícios dessa substância. Esse é um mito que foi criado e os pacientes acabam achando que não estão recebendo, e é por conta disso que eles estão tendo sintomas no intestino, no coração, no cérebro, quando na verdade a gente precisa, na hora da consulta médica, conversar com o paciente para avaliar se o tratamento está sendo feito da forma correta ou se existe outra doença causando isso, que às vezes esse é o motivo, mas a pessoa não consegue identificar isso sozinha. Eu atendo pacientes de todo o Brasil através da consulta online que acabam assistindo meus vídeos e marcam a consulta para investigar. E às vezes na consulta, apenas conversando, sem nenhum exame, você não precisa de exames em boa parte dos casos de diagnóstico, né, de problemas, apenas na consulta você vê que a pessoa está passando por uma dificuldade, porque tem pais idosos e está sobrecarregada, porque os irmãos não estão ajudando. Então não é o hormônio da tireoide que é o motivo, às vezes é um filho que está dando trabalho, às vezes é um relacionamento que foi por um caminho errado, às vezes é uma frustração no trabalho. Então esses tipos de problemas que nós temos são pesos que a gente carrega nas costas e muitas vezes não vai aparecer em nenhum exame, e não é repondo o T3 que milagrosamente a pessoa vai ter mais energia, vai começar a perder peso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pílulas mágicas que inventam na internet, que basicamente o objetivo é ganhar cliques, ganhar visualizações em vídeos e às vezes comprar cursos, comprar livros, e o paciente escuta o que ele quer ouvir e acaba se dando mal, né, seguindo essas orientações. Então vamos voltar aqui para as imagens. A tireoide também produz a calcitonina, que atua nos ossos e nos rins, mas na prática esse efeito não é tão compreendido. E aqui uma imagem
do ultrassom de uma glândula tireoide. O exame de ultrassom ele é extremamente importante para avaliar nódulos, cistos, bócio, câncer de tireoide, mas também para avaliar as doenças endócrinas, ou hipotireoidismo e hipertireoidismo. Isso porque através do exame de ultrassom a gente consegue ver se a tireoide está doente ou não. Então, até você que não tem muita experiência consegue ver a diferença aqui desse tecido que eu estou apontando, né, que é a glândula tireoide, de uma tireoide normal e de uma tireoide com hipotireoidismo, que ela fica bem alterada, bem que a gente chama inflamada, mas na verdade não é uma inflamação que dói. Essas duas imagens eu fiz de pacientes meus no consultório com meu aparelho de ultrassom e é algo que a gente consegue claramente identificar os pacientes que de fato têm hipotireoidismo, às vezes só pelo exame de ultrassom, sem até ver os exames laboratoriais, né? Então, continuando. Aqui principal tratamento do hipotireoidismo, repor a levotiroxina. O hormônio T4, o nome dele é tiroxina e o nome do comprimido que a gente toma a substância é a levotiroxina. O T3 é a triiodotironina. Então, na prática, é tão importante essa informação que não existe nem o comprimido do T3 de forma convencional, ele precisa ser manipulado. Qual é o objetivo disso? A indústria farmacêutica ela percebeu que se o tratamento é mais eficaz com o T4, você nem precisa construir o comprimido de T3 de forma industrial, então acaba que a gente usa muito pouco. Na minha experiência, já atendi diversos milhares de pacientes, eu já tenho mais de 10 anos de formado, só com doenças da cirurgia de cabeça e pescoço já tenho 6 anos, então eu nunca precisei prescrever T3 para um paciente. E olha que eu acabei me especializando na parte da tireoide, atendo muitos casos de doenças da tireoide, tanto os casos cirúrgicos, que depois da cirurgia desenvolvem hipotireoidismo e a gente precisa tratar, como os casos de tireoidite de Hashimoto e de hipotireoidismo. Então, se eu nunca precisei prescrever o T3, e tenho muitos pacientes muito bem, pacientes que viraram atletas depois do diagnóstico, pacientes que têm outras patologias e mesmo assim tratam o hipotireoidismo. Então, na prática, se eu nunca prescrevi, né, realmente será que é necessário essa prescrição de T3? Então, agora, falando de uma forma mais complexa, né, aqui eu trouxe um esquema, né, muito interessante que eu peguei na internet de todo o eixo hipotálamo hipofisário. Aquilo que eu expliquei rapidamente no começo, aqui a gente pode aprofundar um pouco mais. Então, o hipotálamo, ele estimula a hipófise, a pituitária, através do hormônio TRH, e essa hipófise ela vai liberar o TSH que vai agir no tecido tireoidiano e a tireoide ela vai produzir T4 e T3. Então a quantidade diária de T4 é em torno de 100 microgramas por dia e a quantidade de T3 é em torno de 6 microgramas por dia. Isso é variável de estudo para estudo. Na prática a gente vê que é em torno de 80% T4 e 20% T3. Porém, esse T4 que ele é produzido, ele é convertido nos tecidos através das enzimas deiodinases 1 e 2 em T3. Então, na prática, se você está usando o T4, ele vai ser convertido em T3 e existe essa discussão do funcionamento dessas enzimas, se não está acontecendo essa conversão adequada, mas saiba que se você não tem essas enzimas ou se elas não estão funcionando de forma correta, você nem estaria vivo. O T4 ele não consegue funcionar, ele precisa ser convertido em T3, então ele sempre foi convertido em T3 durante toda a sua vida. Se você não tivesse essas enzimas, você nem estaria vivo, não teria se formado o organismo. Então isso é até um absurdo a gente ouvir esse tipo de conversa de profissionais da internet, que muitas vezes não são médicos, às vezes são nutricionistas, às vezes tem alguns doutores aqui que são cirurgião plástico, não trata doença da tireoide. Quem trata doença da tireoide é endocrinologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Mas você foi no médico integrativo. Não é para tratar doença endócrina com médico integrativo. Foi no ortomolecular, no nutrólogo. Também não é para tratar doença endócrina com esse tipo de profissional, que não são especialidades, muitas vezes nem sequer reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Mas eles inventam essas desculpas, mostram de uma forma científica, mas que na prática eu estou lhe mostrando aqui também no esquema em que o T4 é convertido em T3. Então você tomando o T4, você está tomando o T3. Não precisa dessa reposição exógena de T3, porque qual é a consequência? Eu acho que essa era a última imagem que eu trouxe. Deixa eu tirar aqui para aparecer a minha tela, né? Então, assim, na prática, o que é que acontece quando o paciente usa o T3? O T3 ele é muito mais potente e ele tem uma meia-vida muito mais curta. Então, para ser utilizado da forma correta, você teria que usar 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, de forma bem rigorosa, para que você ficasse com uma quantidade constante. Porque se você só toma uma vez, ele funciona e depois você fica sem. E aí você vai ter um período normal e um período com hipotireoidismo. Então já é bem mais difícil
tratar essa doença com T3, porque como a meia-vida é mais curta, você precisa ser rigoroso. E se os pacientes esquecem de tomar o comprimido até uma vez ao dia, imagine ter que tomar 3 vezes ao dia de forma rigorosa, né? Continuando, você repondo apenas o T4, como ele tem uma meia-vida de 7 dias, todo dia você vai tomando, vai aumentando a concentração e fica uma concentração estável no seu organismo e nos seus tecidos, esse T4 vai ser convertido em T3 de acordo com a necessidade do corpo. Então, se você iniciou atividade física, o T4 vai ser mais convertido em T3 e à medida que você vai tendo as atividades, né, ele vai sendo equilibrado essa concentração plasmática. Se a quantidade não está certa, o TSH vai começar a subir, a hipófise vai perceber isso e a gente vai ver no exame de sangue que você entrou em hipotireoidismo. Então a gente vai lá e aumenta essa dose do T4. Às vezes, alguns pacientes estão tendo realmente uma dificuldade, uma lentidão nessa conversão do T4 no T3. Então, o que faz mais sentido do ponto de vista de tratamento? É dar mais T4. Se você der mais T4, provavelmente vai conseguir converter na quantidade suficiente e você vai ficar melhor, tá? Mas é muito importante saber que existem outros diagnósticos que podem causar esses sintomas. Ontem mesmo atendi uma paciente que veio para mim se queixando de uma lentidão, de um cansaço, não melhorava, acordava cansada, cabelo caindo, unha quebradiça. E quando eu peguei os exames, o primeiro exame, o hemograma, tá lá a hemoglobina de 10, né? Então ela tem anemia. E a anemia dela é justificada por conta do problema no útero, os miomas, causando aumento do fluxo menstrual. Então, não era nada da tireoide. Apesar dela ter o hipotireoidismo e já está tratando o hipotireoidismo, a causa do sintoma era outro. Então, é muito importante que você use as informações da internet para aprender um pouco mais, mas que você não se automedique, você procure uma consulta médica com os especialistas no problema, que no caso, tireoide, endocrinologista e cirurgião de cabeça e pescoço, para receber a orientação adequada, né? Infelizmente, às vezes o paciente não tem acesso a bons profissionais, às vezes é um profissional em que a consulta é muito rápida, não explica direito, não examina, às vezes trata o paciente de forma errada, realmente existe isso quando os atendimentos são muito rápidos e o profissional não se dedica, não se esforça para realmente oferecer um bom serviço e infelizmente acontece, profissionais ruins existem em todas as áreas, mas não é por isso que você vai confiar cegamente em um vídeo de internet, usar uma medicação por conta própria, porque a sua saúde, ela é o seu bem mais valioso. Então você pode adoecer dessa forma, né? E aí pode às vezes ser bem difícil recuperar a saúde depois que você cometeu um erro como esse. Então não se automedique, não siga instruções de vídeos de como manipular, de como comprar um remédio por conta própria. Procure atendimento médico, tá? E era essa a mensagem. Se você gostou, já comente aí, conte um pouco sobre o seu relato, tá? E esse canal é basicamente sobre doenças da tireoide, cirurgia de cabeça e pescoço, voltado para pacientes, que é o meu objetivo é alertar a população sobre esse tipo de doença, e hoje eu tenho visto cada vez mais essa informação, você precisa repor T3. Não precisa, a maioria das pessoas não precisa, mas esses profissionais que não entendem, eles só conhecem aquele script, eles são tão convincentes que às vezes até pessoas normais que assistem dizem, nossa, eu estou sentindo tudo isso, eu preciso usar essa substância, e provavelmente não precisa, mas é porque a lábia é muito intensa, né? É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.